alunos! Eu sou a professora Priscila e hoje iremos começar os estudos sobre Brasília. Na aula de hoje, iremos fazer uma visita aos palácios, praças e espaços que fazem parte da história da capital do Brasil. Vamos lá? A Secretaria de Turismo do Distrito Federal disponibilizou essa página para que possamos conhecer melhor Brasília e o mais legal aqui de nossas casas, não é mesmo? Então vamos lá. Rota Cívica, bem-vindo a Brasília! Preparamos para você um tour cívico por lugares incríveis de Brasília. Nesse passeio você vai conhecer as principais instituições governamentais, monumentos emblemáticos e outros locais históricos que marcaram a epopeia da construção da cidade. Epopeia. Vocês sabem o que significa essa palavra? Então eu pesquisei e a definição que melhor se enquadra no nosso contexto é sucessão de eventos extraordinários, ações gloriosas, retumbantes, capazes de provocar admiração, a surpresa, a maravilha e a grandiosidade da epopeia. Então, Brasília foi um grande evento, né? E pelo fato dele ter demorado apenas 3 anos para ser inaugurada, foi uma grande surpresa para toda a população do nosso país. Construída apenas 3 anos e inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília é a prova definitiva da capacidade de invenção e realização da nação brasileira. A nossa primeira parada desse nosso tour é a Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes é palco de importantes decisões nacionais, além de ser uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. Os monumentos e edifícios da praça impressionam por sua beleza e forte simbologia, como a escultura Os Dois Guerreiros, de Bruno Giorgi, em homenagem aos bravos candangos que construíram Brasília. Os três poderes que dão nome à praça são o Executivo, Palácio do Planalto, o Legislativo, Congresso Nacional e o Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Também fazem parte desse complexo cultural o Museu Histórico de Brasília, o Panteão da Pátria e da Liberdade e o Espaço Lúcio Costa, que exibe em seu salão uma impressionante maquete de Brasília. Então, olha só, podemos observar aqui a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e logo aqui nós temos o Espaço Lúcio Costa e aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal, que fazem parte da Praça dos Três Poderes. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Pavilhão Nacional. O Pavilhão Nacional, mais conhecido como Mastro da Bandeira Nacional, é composto por 24 hastes metálicas medindo 100 metros de altura, cada uma representando um dos 24 estados brasileiros existentes em 1972, época de sua criação. Em sua base encontra-se gravada a frase: "Sob a guarda do povo brasileiro". Nessa Praça dos Três Poderes, a bandeira sempre no alto, visão permanente da pátria. A bandeira nacional, hasteada em seu topo, mede 286 metros quadrados e pesa mais de 40 quilos, medidas que já fizeram figurar no livro Guinness dos Recordes, com maior bandeira hasteada do mundo. A troca da bandeira é realizada todo primeiro domingo do mês, em uma grande cerimônia conhecida como Manhã Cívica. Este evento ocorre em formato de rodízio, sendo oferecido sempre por uma das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e o Governo do Distrito Federal, GDF. Continuando,
Agora nós vamos conhecer um pouco do Panteão da Pátria. Olha só, o Panteão da Pátria foi criado para homenagear os heróis nacionais, em reconhecimento aos seus ideais e liberdade e democracia. O edifício de 3 pavimentos lembra o formato de uma pomba. Dizem que o desejo de Niemeyer era que sua forma surpreendesse e investigasse a curiosidade. Em seu interior encontram-se peças únicas, como o livro de aço dos heróis nacionais e vitrais de Marianne Peretti, artista consagrada e única mulher a integrar a equipe de Niemeyer. Bonito, né? Então, dando continuidade, agora nós vamos lá para o Palácio do Congresso Nacional. O Palácio do Congresso Nacional é a sede do Poder Legislativo e mais famoso cartão postal de Brasília. O icônico edifício é composto por 2 torres e 2 cúpulas, uma virada para cima, representando a escuta do povo pela Câmara dos Deputados, e a outra virada para baixo, representando o Senado Federal a serviço do povo brasileiro. O palácio dispõe de visitas guiadas por seus principais espaços até chegar aos plenários das 2 casas. O Congresso Nacional é o monumento mais famoso que nós temos aqui em Brasília. Além de lindo, é nele que nós somos representados pelos deputados e senadores. É onde eles discutem as leis para o nosso país. Olha só como é bonito a vidraça, a grama. Vamos dar uma olhadinha nesse lindo monumento. A próxima parada é no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do poder judiciário brasileiro, com competências típicas de uma Suprema Corte. Em frente ao palácio há uma imponente escultura em granito intitulada A Justiça, de Alfredo Schiatti. A estátua representa o poder judiciário como uma mulher de olhos vedados e espada na mão, simbolizando imparcialidade, a força e a coragem necessárias para impor o direito de uma nação. O tribunal é aberto ao público e dispõe de visitas guiadas que mostram como funciona a tramitação dos processos e dos julgamentos. A visita é uma verdadeira viagem pelos mais de 200 anos de história da justiça brasileira. Continuando o nosso passeio pela Praça dos Três Poderes, nós encontramos o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo Federal. Tem grande visibilidade por ser o local de trabalho do Presidente da República. Projetado por Oscar Niemeyer, o palácio exibe em sua fachada colunas que se assemelham a velas de navegação, imprimindo leveza ao edifício, que parece flutuar sobre o espelho d'água. Em frente ao palácio é realizado diariamente o hasteamento da bandeira nacional, às 8 horas, e seu arriamento às 18 horas, exceto às sextas-feiras, quando ocorre às 17 horas, sempre com a apresentação da tradicional Banda dos Dragões da Independência. Continuando, nós temos o Palácio da Alvorada, localizado às margens do Lago Paranoá. O Palácio da Alvorada é a residência oficial do Presidente da República e sua família. Projetado por Oscar Niemeyer em 1958, o palácio já foi residência de mais de uma dúzia de presidentes. Devido à sua singularidade e sua importância histórica, as icônicas colunas da fachada do palácio são símbolo do brasão do Distrito Federal.
As colunas dão leveza ao edifício, que parece flutuar sobre seu espelho d'água, local escolhido para exibir a famosa escultura de Alfredo Seciatti, As Banhistas, e onde os visitantes tradicionalmente jogam moedas e fazem pedidos. Continuando, nós temos o Palácio do Itamaraty. O Palácio Itamaraty é a sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, considerado um dos palácios mais bonitos já projetados por Oscar Niemeyer. O Itamaraty foi idealizado como uma galeria da arte brasileira dos visitantes estrangeiros, exibindo em seus salões diversas peças de renomados artistas do país. A obra que melhor expressa a atmosfera do Itamaraty é o Meteoro, uma das esculturas em mármore composta por 5 partes, repousadas sobre seu espelho d'água, para simbolizar os laços democráticos entre os 5 continentes. Muito bonito, não é mesmo? Olha só, que lindo! E aqui é a escultura Meteoro. Próxima parada, Palácio da Justiça. Entre os palácios da Esplanada dos Ministérios, o imponente Palácio da Justiça destaca-se por sua releitura do estilo gótico. Posicionado em frente ao Palácio Itamaraty, o Palácio da Justiça impressiona por sua fachada de lajes curvas entre arcos interrompidos, em concreto armado, e as belas cascatas que correm por calhas de concreto, dando vida e movimento ao jardim aquático, projetado por Roberto Burle Marx. Continuando nossa trajetória, nós temos o Memorial JK. O Memorial JK guarda a história do presidente Juscelino Kubitschek e de sua família em um completo acervo de fotos, roupas, livros e objetos pessoais. O espaço mais visitado do memorial é a mística Câmara Mortuária, contendo os restos mortais de Juscelino. O prédio foi projetado por Oscar Niemeyer em 1981, 2 anos após o falecimento de JK, a pedido de sua esposa, Dona Sara Kubitschek. O memorial encontra-se no ponto mais alto da cidade e exibe em sua parte externa uma torre de 28 metros com uma escultura de Juscelino Kubitschek, seu idealizador. Lá do alto, JK acena para o seu povo e dá boas-vindas aos visitantes da capital federal. Muito bonito, principalmente no pôr do sol, não é mesmo? Continuando, nós temos também o Memorial dos Povos Indígenas. O memorial é a Embaixada dos Povos Indígenas do Brasil, idealizado pelo antropólogo Darcy Ribeiro e projetado por Oscar Niemeyer em 1987. O memorial é um espaço dedicado à realização de eventos que promovam o respeito à diversidade étnica e cultural dos povos indígenas do país. O memorial foi projetado em forma de espiral, assemelhando-se a uma maloca redonda da etnia Yanomami. O Memorial dos Povos Indígenas mantém um impressionante acervo aberto ao público, com diversos livros, fotografias e peças raras representativas de diferentes etnias brasileiras. Esse é o edifício sede da Procuradoria-Geral da República. O conjunto, formado por 6 blocos de formas arredondadas,
e concreto, aparentemente é um edifício sede da Procuradoria-Geral da República. Esse projeto de renomado arquiteto Oscar Niemeyer estava prevista no projeto original do urbanista Lúcio Costa, desde a fundação de Brasília, em 1960, mas só foi inaugurada em 2002. Além dos escritórios dos procuradores, o edifício também abriga o Memorial do Ministério Público Federal, que inova ao se valer de uma mescla de arte, design e recursos multimídias para apresentar sua exposição permanente de importantes eventos históricos da República. Outro local de interesse para os visitantes é o Jardim das Camélias, erguidos em homenagem aos abolicionistas que utilizavam a flor como código para se identificarem. Agora nós chegamos ao Museu do Catetinho. Construído em apenas 10 dias pela astuta equipe do arquiteto Oscar Niemeyer, o Catetinho foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek, que ocupou o Palácio de Tábuas de 1956 a 1959. Aqui nós temos os dormitórios. Tem a cozinha, onde o presidente se alimentava. E aqui, o dormitório do presidente Juscelino Kubitschek. Os pertences para fazer lembrança do presidente. Nós temos o Museu Vivo da Memória Candanga, instalado na antiga sede do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira. O Museu Vivo de Memória Candanga mantém a exposição permanente Poeira, Lona e Concreto, que narra a história de Brasília desde os primórdios de sua construção até sua inauguração de 1960. Em seu acervo, o visitante encontrará edificações históricas, peças, objetos e fotos da época da construção da nova capital. Também são expostas peças de artesanato e arte popular, integrantes da Casa do Ventre Popular e da exposição Renovação e Tradição, Novos Caminhos. E, por hoje, nossa última parada é no Quartel-General do Exército, inaugurado em 1973. O Quartel-General do Exército é o edifício sede do Comando do Exército Brasileiro, projetado por Oscar Niemeyer. O grandioso monumento exibe um obelisco e uma concha acústica que fazem alusão à espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. O quartel conserva em seu saguão o Museu das Armas do Exército Brasileiro, com uma impressionante exposição permanente de peças históricas. Em frente ao quartel, localiza-se a mística Praça dos Cristais, uma obra-prima assinada pelo renomado paisagista Roberto Burle Marx. Chegamos ao fim da nossa aula, conhecemos alguns monumentos que fazem parte da história de Brasília, mas não acabou por aqui não. Semana que vem tem mais. Agora façam as atividades e até semana que vem. Beijos!